Olá, boa noite. É um prazer, na verdade, estar aqui com vocês, com essa amada igreja. Como já fui apresentada, sou daqui da cidade de Barra do Corda e sou casada com o pastor Jairo. Servimos ao Senhor aqui há alguns anos na primeira igreja cristã evangélica. Também sou filha de pastor. Também na minha linhagem tenho vários pastores, inclusive creio que vocês conhecem um deles, que é meu tio, o pastor Elisamar. Então, assim, é um prazer realmente estar podendo compartilhar com vocês e é uma honra nesse dia tão especial, que é o dia do pastor, o dia desse homem que nasci numa casa, sei que não é uma casa de pastores, né, de família de pastores, sei que muitas vezes tem gente que pensa que é algo, esses homens são sobrenaturais ou são super-heróis, né, um Superman da vida. São homens comuns, que têm uma vida comum com suas famílias, mas que têm um chamado especial para a obra do Senhor. E é sobre esse chamado, sobre esse privilégio que nós queremos compartilhar com vocês um pouquinho da sua palavra. Parabenizando todos os pastores aí da igreja de Samambaia, que Deus continue fortalecendo sua vida e a vida das suas famílias, e crendo que, como disse aqui no texto, Timóteo fala, ele começa dizendo que é um texto que nós lemos, que é uma obra excelente. É algo que realmente transcende tudo aquilo que nós podemos imaginar, aquele que serve na obra do Senhor. E o nosso tema de hoje, ele vai falar sobre isso, sobre esse pastor e esse ministério pastoral. Onde tudo começou, com quem começou. E nós podemos entender ao longo da palavra do Senhor que o próprio Deus ele se revela como esse pastor, quando um texto muito clássico, e há vários textos da palavra de Deus no Velho Testamento que fala sobre pastor, que se refere a Deus como pastor, mas o texto mais clássico é o Salmo 23, onde ele começa dizendo que ele é o Senhor, é meu pastor. O próprio Deus, então, diz que ele é o nosso pastor. Jesus também ele se apresenta como esse pastor em vários textos do Novo Testamento, mas um texto também muito conhecido, muito clássico, é de João 10, 11, onde ele diz que eu sou o bom pastor, que dou a vida pelas minhas ovelhas. Então, há vários textos que vai apresentando esse homem, o nosso Deus como pastor, o nosso Jesus como pastor, e também homens como pastores. Aí a gente tem Ezequiel, nós temos Isaías. Então, vários homens também foram apresentados como pastores. Mas o que são, ou o que significa essa palavra? No grego, essa palavra poiner, pastor, significa aquele que apacenta, aquele que cuida, aquele que apacenta. E esses homens, então, eles foram chamados, capacitados por Deus para uma obra excelente de cuidar, de apacentar as suas ovelhas. E nós vamos ver algumas características desse pastor que é importante nós entendermos, nós não vamos nos fixar nessas características, porque eu creio que é muito conhecido. Eu louvo ao Senhor porque nós fazemos parte de uma denominação que os pastores eles têm honrado ter essas características de pastores, de homens de Deus, de pessoas que são realmente honradas, simples, mas que são usadas na obra do Senhor. No texto que foi lido de 1 Timóteo, fala de algumas dessas características que são importantes para o obreiro, para aquele que exerce o ministério do Senhor na obra do Senhor. Que ele seja irrepreensível, que ele seja esposa de uma só mulher, que ele seja temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, que seja apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina com respeito. Então, nós vimos que existem várias características. Nós podemos dizer que o homem de Deus, ele deve ser, sim, irrepreensível, ele deve ser bem casado, ele deve ser uma pessoa equilibrada, um gentil, hospitaleiro, alguém que gosta, né? Então, pastores, eu lembro muito da minha infância,
como a minha casa tinha muito ida e vida de pastores, como eles são gentis, como eles gostam, né, quando criança, eu via que eles têm amor pela gente, né? Eles gostam das crianças, eles gostam de cuidar, eles gostam de ser gentil, de serem hospitaleiros, porque essa é uma característica do pastor. Um bom mestre e um bom líder, aquele que lidera, aquele que governa. Então, essas são algumas características que o apóstolo Paulo coloca aqui na carta de Timóteo, ao jovem Timóteo, pastor, as características de um bom líder, de um bom pastor. Mas nós não vamos nos prender muito a essas características, até porque, como eu já falei, nós viemos de uma igreja que nossos pastores, eles tentam e eles têm demonstrado essas características no seu dia a dia, né? Homens de Deus, homens valorosos, homens que são irrepreensíveis, homens que são falhos, sim, têm suas dificuldades, têm seus problemas, têm suas lutas, mas que ao longo dos seus ministérios têm demonstrado que, acima de qualquer coisa, eles amam ao Senhor e eles honram esse ministério a qual foram chamados. Eles se dedicam, né, a um ministério a qual foram chamados. Pastores que pastoreiam, nossas igrejas não são grandes, são igrejas pequenas, mas eles se dedicam constantemente a isso. Se nós olharmos para a nossa própria história, nós vamos ver que nós tivemos muitos homens simples, aqui mesmo na minha cidade, onde é o berço da história da ICEB, nós podemos entender que foi com pessoas simples, com pessoas comuns, que se dedicaram à obra do Senhor. E hoje nós podemos dizer que estamos a nível nacional, graças a esses homens valorosos, com essas características aqui de dedicar a sua vida na obra do Senhor, sendo irrepreensível, sendo um bom marido, sendo um bom pai, sendo um bom mestre e dirigindo, liderando a igreja do Senhor. Que para nós, enquanto denominação, essa é uma função estritamente masculina, por isso que nós não cremos, nós não acreditamos em pastoras, nós não temos pastoras, porque essa é uma função exclusiva de Deus, dado ao líder homem para administrar a igreja do Senhor. Nós estamos aqui auxiliando, né? Nós servimos como auxiliadora, como um complemento de Deus nessa obra extraordinária. E podemos sim ser usadas pelo Senhor para abençoar, mas sobre essa liderança, sobre essa autoridade pastoral masculina. E depois de nós pensarmos sobre essa estrutura, sobre essas características do pastor, nós vamos pensar então sobre as funções desse pastor. Como eu falei lá no começo, essa palavra pastor, ela significa aquele que apacenta. E quais então são as funções desse pastor? Se a gente fizer uma pesquisa, e foi feita uma pesquisa em várias igrejas, não só nossa, mas em outras igrejas, que muitos cristãos, né, se eles sabiam qual era a função do pastor, e muitos cristãos não sabem. Eles distorcem muito o que é realmente a função de um pastor, do obreiro, daquele responsável pela obra do Senhor. E por isso que muitas igrejas surgiram, né, com tantas outras funções destinadas ao pastor, que não cabe ao pastor, porque pouco, né, nós buscamos realmente entender qual é essa função. A primeira função está muito ligada àquilo que é a raiz da palavra, aquele que apacenta. Então, a primeira função do pastor é pastorear, ou seja, apacentar as ovelhas de Deus, apacentar as ovelhas que Deus criou, que Deus deu a eles para que eles pudessem realmente cuidar dessas ovelhas, que eles pudessem realmente apacentar. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, o verso 2 diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Pastorear significa realmente aquele que cuida, aquele que defende, aquele que guia, aquele que alimenta, aquele que conduz. Né? Na raiz da palavra
que é poiné, ao traduzir, vai dizer assim, aquele que conduz. Portanto, cabe ao pastor cuidar das ovelhas, defender dos lobos ferozes que querem destruí-las, guiar, conduzir ao aprisco do Senhor, alimentá-las com alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Apacentar ou pastorear é a principal função de um pastor. Cuidar, defender, guiar e alimentar. Essa é a principal função de um pastor. Por isso, quando nós olhamos o contexto do Novo Testamento, ainda lá em Atos, nós vamos ver que os pastores, ali Pedro e os apóstolos, eles estavam sobrecarregados, porque eles estavam fazendo inúmeras funções. Então, eles resolvem realmente cuidar das ovelhas no sentido de ensinar, de instruir, de guiar, de alimentar. E ali, então, eles escolhem os presbíteros, que são para nós hoje os diáconos, que seriam os líderes, que iriam fazer as visitas, queriam distribuir os alimentos, cuidar das órfãos, das viúvas, no sentido que nós chamamos do dia a dia, do prático do dia a dia. E o pastor, ele ia cuidar em estudar a palavra, em se alimentar do Deus poderoso, para que ele pudesse alimentar a igreja. Então, essa é a principal função do pastor, cuidar do rebanho de Deus. E como é que ele cuida do rebanho de Deus? Como é que ele alimenta? Ao proclamar, ao ensinar a palavra do Senhor. Mas para isso, requer-se tempo. Às vezes, a gente quando fica minutos, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora assistindo uma mensagem, nós não imaginamos o tempo de trabalho que é estudar a palavra, meditar, escolher aquilo, pedir a direção do Espírito Santo para escolher o texto necessário para ministrar a palavra do Senhor. Então, pastorear, apacentar, cuidar do rebanho de Deus, alimentar esse rebanho é uma principal função do pastor, mas existem outras. A segunda função que nós encontramos em um texto também da palavra do Senhor, lá em Efésios, capítulo 4, verso 12, vai dizendo também que uma outra função do pastor é treinar. Uma outra função do pastor é treinar as ovelhas. Lá em Efésios 4, no verso 12, diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço para edificação do corpo de Cristo, onde o Senhor, no verso 11, vai dizendo, e outros pastores e mestres. Deus escolheu pastores e mestres para ensinar, para instruir, para treinar as ovelhas. O pastor não sabe e não deve fazer tudo na igreja. Na verdade, uma das grandes funções também do pastor é treinar as ovelhas para desempenhar o serviço de Deus. Deve ensiná-las a evangelizar, dirigir, cultuar, pregar, ensinar. De uma certa forma, é a função do líder também, treinar a sua igreja. É a função do líder também treinar essas ovelhas, para que elas possam dar continuidade ao trabalho do Senhor, para que elas possam continuar e realizando a obra que tem para fazer, porque todos nós fomos chamados pelo Senhor, todos nós temos nossos dons espirituais que devem ser usados para a obra do Senhor, com vista ao aperfeiçoamento, ao crescimento da igreja, com vista que realmente esse corpo, esse organismo que é da igreja, ele funcione da melhor forma possível. Mas o pastor, além de pastorear, de apacentar suas ovelhas, além de também treinar essas ovelhas, ele tem uma outra função importante. Ele administra a igreja. No texto lá, principal, o texto lá de Timóteo, fala que ele precisa ser um bom líder dentro da sua casa, para que, obviamente, seja um bom líder da igreja do Senhor, guiando a igreja do Senhor. E esse líder, Deus coloca o pastor na igreja para liderar espiritualmente essa igreja, administrar espiritualmente essa igreja. Cabe, então, ao pastor, é lógico, pedir a direção e a sabedoria para administrar a igreja da melhor forma possível.
Não tem como o pastor continuar fazendo um grande ministério numa igreja se ele realmente for impedido de ser o líder dessa igreja. E como líder da igreja, muitas vezes, e é o que acontece, ele vai contrariar algumas pessoas. Mas isso não é para que nós, enquanto ovelhas, nos revoltemos com o nosso pastor, mas é para entender que a liderança requer sabedoria, requer fazer escolhas, aquilo que é o melhor para o povo de Deus, não aquilo que é melhor apenas na minha individualidade, mas aquilo que é melhor para o reino de Deus, para a obra de Deus. Então, amada igreja, entenda que seu pastor, ele é um homem comum, ele é um homem simples, mas ele é um homem que tem, eu acho lindo esse texto lá de Timóteo, onde diz que aquele que aspira, ou aquele que deseja o episcopado, a excelente obra almeja. Ou seja, a excelente obra do Senhor. Talvez não é tão visto como uma profissão riquíssima, uma profissão tão querida pela sociedade, mas aos olhos do Senhor era uma excelente obra. E como igreja, nós podemos e devemos honrar esses homens do Senhor. Como igreja, nós devemos entender quais são a sua principal função, que é pastorear a igreja, que é treinar a igreja, essas ovelhas, e que é administrar essa igreja, a autoridade dada pelo Senhor a esse homem de Deus para administrar essa igreja. Mas nós podemos também, nessa noite, que estamos homenageando nossos pastores, não só pensar nas funções do nosso pastor, não só dizer quais são as suas responsabilidades, porque eles sabem muito bem disso. Mas queremos dizer isso para a igreja, para que você realmente entenda e comece a olhar esse homem com um olhar diferenciado. Mas não poderia deixar de falar de a responsabilidade da igreja em relação ao pastor. Qual a responsabilidade que eu tenho quanto ovelha em relação ao meu pastor? Nós vimos que o pastor tem a grande função de cuidar de você, de lhe alimentar, de lhe treinar, de lhe liderar. Mas e eu, enquanto ovelha? Eu apenas vou receber o que eu posso dar ao meu pastor, o que eu posso ofertar ao meu pastor. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho mais. Porque não adianta nós apenas saber as responsabilidades do pastor e não saber a nossa responsabilidade. Uma das coisas que Paulo, eu admiro muito o apóstolo Paulo, é porque ele não deixa brechas na palavra do Senhor, né? Ele fecha todas as brechas no sentido de administração da igreja, é lógico, inspirado pelo Senhor, ele fecha todas as brechas em administração e o cuidado nesse organismo vivo que é a igreja. E lá em 1 Tessalonicenses, Paulo, ele fala ali à igreja de 1 Tessalonicenses algumas funções dessa igreja, algumas responsabilidades, vamos assim dizer, dessa igreja para com o pastor. A primeira responsabilidade está lá em 1 Tessalonicenses 5,12, que diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos admoestem. Ou seja, acatar com apreço significa respeitar, honrar, reconhecer o pastor como ministro de Deus. Acatar com apreço significa você reconhecer o seu pastor como obreiro de Deus, como ministro de Deus. Honrar esse homem de Deus. Toda autoridade deve ser respeitada e honrada, pois foi levantada pelo Senhor. Por isso, respeite e honre o seu pastor voluntariamente, alegremente, e não por medo ou obrigação, mas entendendo que, como ovelha do Senhor, nós precisamos acatar com apreço a liderança que Deus colocou sobre nossa igreja, esse homem que Deus colocou em nossa igreja, respeitá-lo, honrá-lo.
reconhecendo que ele é a autoridade. Não quer dizer que nós não vamos discordar em alguns pontos de vista, mas quer dizer que mesmo que eu discorde de alguma situação, eu respeito a autoridade do meu pastor. E eu respeito a decisão que ele, como líder espiritual que Deus colocou sobre mim, deve tomar. Isso é honrar, isso é respeitar. E como ovelhas do Senhor, nós somos convocadas a respeitar esse homem. Uma outra característica também encontramos no versículo após o que nós lemos, que é 1 Tessalonicenses, nós lemos o 11, e no verso 13 diz assim: e que tenhas com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então, além de eu acatar com apreço, de honrar e reconhecer essa autoridade que era o meu pastor sobre mim, eu devo ter amor por esse pastor. Os pastores, eles trabalham para o bem do rebanho do Senhor, demonstrando amor. Se você conhecesse, pudesse viver um mês numa casa de pastor, você poderia entender como é esse amor. Como eles se preocupam, como eles oram, como eles se dedicam a essa obra, como eles respiram. Tudo que se fala, muitas vezes, numa casa de pastor, é sobre igreja, é sobre o povo, é sobre o melhor, o bem-estar dessa igreja. Ou seja, demonstrando seu amor. Em contrapartida, nós, enquanto ovelhas, devemos também amar esse homem de Deus. Amar esse homem que Deus colocou como o líder espiritual. E contribuir para que o pastor tenha um bom ministério. Sendo uma ovelha obediente, quando você ama, quando você honra, você também obedece. Então, a terceira coisa que nós queremos pensar é sobre esse obedecer. Essa ovelha que ama, essa ovelha que acata com apreço, é uma ovelha que também obedece. Em Hebreus 13, 17, diz assim: obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, e não gemendo, porque isso não aproveita de vós. Ou seja, obedecei aos vossos guias, sede submissos. Todo crente, ele vai prestar contas diante do Senhor. Os líderes, ainda mais, pois assumem a responsabilidade. Por isso, se esmeram na tarefa difícil de orientar seus liderados. Suas orientações, então, devem ser obedecidas. Obedecendo ao pastor, as ovelhas estarão obedecendo a Bíblia e ajudando no dia a dia, na sua prestação de conta. Nós sabemos que o pastor, ele tem uma grande responsabilidade. Por isso que quando Paulo diz é uma excelente obra, porque ele vai cuidar do rebanho do Senhor, mas é uma grande responsabilidade, porque ele vai prestar conta dessas ovelhas diante do Senhor. Não é à toa que muitos, eles resistem a não estarem no campo, na obra, no trabalho do Senhor, porque eles sabem da grande responsabilidade. Muitos, às vezes, tentam até fugir. Muitos homens chamados por Deus, eles tentam, muitas vezes, até fugir. Na Bíblia não foi diferente. Nós vimos vários personagens querendo fugir da responsabilidade de guiar o povo. Um dos mais conhecidos é Moisés, que tentou fugir, tentou realmente se esconder diante da sua fragilidade, das suas defeitos que ele tentou jogar ali que tinha. E assim a gente tem outros, como Isaías, que diz: ah, Senhor, não passo de uma criança, como é que eu vou liderar esse povo? E assim nós sempre tivemos líderes que muitas vezes, pelo temor dessa responsabilidade, tentam fugir, mas quando são chamados, quando realmente é chamado pelo Senhor, não resiste ao chamado do Senhor. Mas enquanto ovelha, eu e você, nós devemos aprender a obedecer. Há um texto da Bíblia do Senhor que eu acho lindíssimo, que diz que é muito melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça ao seu pastor. Mesmo que às vezes você ache que ele está errado, obedeça. Porque é muito melhor para você. E o resultado final
será sempre o melhor para você. E a última responsabilidade da igreja em relação a pastor é sustentar financeiramente. Sustentar financeiramente. É uma área que às vezes a gente tenta questionar, né? Mas o Senhor, o nosso Deus, ele fez assim, sustentar financeiramente a esse homem de Deus. O texto lá, original, de 1 Timóteo, você vai passar apenas uma página, se você estiver com a sua Bíblia aberta, e vai lá para 1 Timóteo 5, verso 17, que diz assim, 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem, bem como especialmente os que afadigam na palavra do ensino. Pois a Escritura declara, o finalzinho do versículo 18, o trabalhador é digno do seu salário. Então, aquele que prega o evangelho do Senhor, aquele que vive do evangelho, que prega o evangelho, que vive do evangelho, a Bíblia afirma, não só nesse texto, mas você pode depois conferir 1 Coríntios 9, de 13 a 14, que a igreja deve promover o sustento desse obreiro. O pastor tem família, por isso precisa sustentá-la, precisa estudar, precisa se preparar cada vez melhor, precisa comprar livros, precisa se aperfeiçoar, fazer mais cursos, enfim, pastor ele tem uma vida fora da igreja e que precisa ser alimentada, precisa ser vestido fora da igreja. Para isso, ele precisa receber o seu salário, pois a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. E o ministério pastoral, ele é considerado como um trabalho, como um ofício, como algo dado pelo Senhor, uma função honrosa dada pelo Senhor, para abençoar, para cuidar desse rebanho que Deus deixou que Jesus deixou até a sua vinda. Então, pastor é aquele que prega e ensina com o objetivo de ensinar as ovelhas. Pastor é aquele que ora incansavelmente pelas suas ovelhas. Pastor é aquele que exorta com o objetivo de ajudar as pessoas a saírem do erro. Pastor é aquele que disciplina com o objetivo de ajudar a pessoa a corrigir do erro e ser verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo. Pastor é aquele que pensa sobre o cuidado com as ovelhas e que sabe da sua grande responsabilidade. Pastor é aquele que coopera na obra de Deus, porque de Deus somos cooperadores. Então, amada igreja, é um privilégio você ter um pastor. Tem igrejas que têm privilégio dobrado, porque tem 2, 3 pastores, e é um privilégio. Por isso, acate com apreço a instrução do seu pastor. Por isso, tenha amor por esse pastor. Ore por ele. Sabe quando a maior demonstração que você pode dar de amor para o seu pastor é quando você ora por ele. É a maior demonstração que você pode dar. Uma certa vez, eu já estou encerrando, eu acho que eu já passei um pouquinho do meu horário. Uma certa vez, eu ouvi do meu marido dizendo, as viúvas que oravam muito por ele no nosso primeiro ministério, algumas irmãs idosas estavam morrendo, né, já chegando o tempo, e Deus levando essas irmãs. E uma que ele tinha um apreço muito especial, porque ele sabia que essa irmã orava por ele, porque ela sempre falava, eu oro muito por você, pastor. E quando a irmã Marcolina faleceu, eu vi a tristeza, né, lógico, de uma ovelha que estava indo, a tristeza do meu esposo em sepultar a irmã Marcolina, e depois, assim, já em casa, alguns dias ele disse, o que será dos pastores? Se essas mulheres que colocam seus joelhos no chão, morrerem, essa nova geração não aprender a orar pelos seus pastores. E eu fiquei com isso na minha cabeça, eu ainda era muito nova. E realmente eu entendi que como ovelha, apesar de ser esposa de pastor, obreira também, formada no seminário, mas eu sou ovelha do Senhor e ovelha do meu pastor.
E eu comecei então a entender que é uma demonstração de amor e que nós, como essa geração mais nova, precisamos entender isso. Precisamos parar um pouco na nossa casa, nos nossos momentos de oração, interceda por esse homem. Interceda por esses homens que Deus chamou para cumprir a obra do Senhor. Porque esse é o maior presente que você pode dar para o seu pastor. Talvez você é muito bom, e os pastores gostam, tá? Ganhar uma cesta de café da manhã, ganhar uma linda Bíblia, camisas. Ele gosta, sim, de ganhar presente. Todo mundo gosta. Mas o maior presente que você pode dar, não só no dia do pastor, mas ao longo do ministério do seu pastor na sua igreja, é orar por ele. Essa é a maior demonstração de amor. Ore por seu pastor, ore por sua família. Vocês não sabem o quão difícil é administrar e ter essa responsabilidade sobre suas costas. Por isso, tenha amor pelo seu pastor, ore por ele, obedeça seu pastor, sustente financeiramente o seu pastor e tenha esse homem não como um super-herói, mas como um homem de Deus, colocado sobre uma autoridade divina, que tem uma grande responsabilidade de lhe cuidar, de lhe apacentar, de treinar você, de administrar a igreja do Senhor, mas que é um homem que tem uma grande responsabilidade de prestar conta sobre essas ovelhas do Senhor. Sobre ele cai essa responsabilidade, esse peso. Então, ore, interceda pelo esse pastor que cuida, que diariamente ora por você, que diariamente está à disposição em lhe ajudar, em lhe instruir, que tem dedicado a sua vida em realmente cumprir o chamado de Deus para ele. Então, nessa noite, nós queremos glorificar a Deus, porque toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Por isso, nós não estamos aqui para glorificar homens, mas nós estamos aqui para glorificar a Deus pela vida desses homens que têm se dedicado diariamente a apacentar, cuidar do rebanho do Senhor como uma obra excelente que Deus colocou nas suas mãos para fazer. E que Deus abençoe a vida dessa igreja, que Deus dirija cada vez mais o pastor dessa igreja, os pastores que fazem parte dessa igreja, que sejam realmente usados pelo Senhor, ungidos pelo Senhor para continuar fazendo a obra do Senhor até que ele venha. Até mesmo nesses dias difíceis que estamos tentando, eu vejo os pastores tentando de todas as formas cuidar de suas ovelhas mesmo à distância. Honre esse homem de Deus. Ore por esse homem de Deus. Ame esse homem de Deus. Obedeça esse homem de Deus e sustente-o para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.